O deputado Daniel Silveira recorre da multa de R$405 mil e diz que o dinheiro vai fazer falta para a sobrevivência da família. Paola Cuenca, de Brasília, trazendo as últimas informações. O que o deputado, a defesa, a partir de agora, está alegando, hein? Olha, a defesa do deputado Daniel Silveira pediu para que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reconsidere as últimas decisões dadas, que incluem a questão de se manter ainda vigente as medidas cautelares colocadas contra Daniel Silveira desde o ano passado, que vão incluir não dar entrevistas, não ter contato com outras pessoas investigadas no inquérito das fake news, não ter acesso às redes sociais e também tirar ali a validade das medidas cautelares mais recentes, como a necessidade de ainda utilizar a tornozeleira eletrônica e a multa que foi imposta há poucos dias de mais de R$400 mil, justamente pelo parlamentar ter descumprido essas outras medidas cautelares que eu já falei antes, que já estavam fixadas desde o ano passado para Daniel Silveira. A defesa do parlamentar coloca que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deve considerar que a graça que foi concedida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a Daniel Silveira, que dá o perdão do cumprimento das penas estabelecidas pelo STF por conta da condenação de crime de grave ofensa e ameaça aos ministros da Suprema Corte e impedir o livre exercício dos poderes, essa graça ela deve ser considerada constitucional. Por mais que existam processos que vão analisar a constitucionalidade dessa graça no Supremo Tribunal Federal, a defesa coloca que até que essa questão seja julgada, deve-se levar o princípio da presunção de constitucionalidade. Portanto, as medidas cautelares não deveriam estar valendo e, com isso, não deve ser aplicada uma multa ao parlamentar Daniel Silveira por um descumprimento dessas medidas cautelares. Além disso, eles também argumentam que a multa foi fixada sem ter uma recomendação do Ministério Público Federal. Foi o próprio juiz, o ministro Alexandre de Moraes, que já fez a fixação dessa multa, quando o processo deveria ser o Ministério Público indicar o descumprimento das medidas, solicitar essa multa e então ter ou não a aprovação do ministro Alexandre de Moraes, que é relator dessa ação penal contra o deputado federal Daniel Silveira. Esse processo ele vai ficando cada vez mais complexo conforme os dias passam. Então, em meio a todo esse embate jurídico, o pedido agora da defesa é que não seja mais feito esse bloqueio no salário de Daniel Silveira aqui na Câmara dos Deputados, um bloqueio de 25% a cada mês para fazer o pagamento dessas multas e que também não seja feito mais o bloqueio das contas bancárias do parlamentar, porque colocaria em risco a sobrevivência, o sustento da família do parlamentar. Esse pedido ainda deve ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes e daí a gente vai saber se de fato ele vai voltar atrás dessas decisões, entender a argumentação da defesa de Daniel Silveira ou se vai colocar, de fato, para outros ministros da Suprema Corte decidirem, julgarem toda essa situação. É isso. Paola Cuenca com as informações de Brasília. 30 segundos para cada um dos comentaristas, começando por você, Ricardo Salles. Claro, a defesa ia recorrer de qualquer forma, não é? A defesa está recorrendo, mas de fato essa é uma situação que só está piorando, né? Está havendo um esgarçamento. Esse era um caso para colocar uma pedra em cima disso. O Supremo julgou, o presidente concedeu a graça, de acordo com a regra constitucional, não é? Toda essa narrativa de que está havendo um diálogo entre poderes acaba ficando em segundo plano, vai sendo anulada por força dessas questões todas aí, como multa, restrições, etc. Podia o Daniel Silveira vir a público pedir desculpas abertamente ao ministro Alexandre de Moraes, ao Supremo, etc., pelas declarações equivocadas que deu. E, por outro lado, essas medidas todas também não fazem mais sentido. O presidente concedeu a graça ao Daniel Silveira. Pois é, a questão é que, por mais que sejam exageradas, fora de propósito, decisões judiciais precisam ser cumpridas e contestadas no âmbito judicial, com recursos. Daniel Silveira, muitas das medidas cautelares que ele desrespeitou, foram impostas e foram desrespeitadas antes do indulto presidencial. Inclusive, a questão da tornozeleira estar desligada, ela estava desligada desde o dia 17, portanto, alguns dias antes do presidente conceder o indulto. Agora é uma questão de ver o que Alexandre de Moraes vai fazer, se ele vai voltar atrás na questão ou se vai mandar para o plenário a decisão a respeito dessas medidas de multa.
O problema são justamente as medidas ilegais que foram aplicadas, como a própria determinação para que ele colocasse tornozeleira, quando isso não está sequer previsto no nosso Código de Processo Penal. Muitos juristas, inclusive de esquerda, vieram a público quando da última decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a isso, para se opor a essa decisão. Então há um questionamento jurídico imenso, só lembrando que até Renan Calheiros, na condição de presidente do Senado, recusou-se a cumprir decisão judicial que foi considerada ilegal. E aí tem também a questão dos recursos, né? O advogado de Daniel Silveira entra com os recursos e eles não são analisados. Depois eles são analisados em bloco, em questão de minutos, todos recusados. Há uma clara perseguição aí, uma vingança pessoal que precisa cessar.